A mensagem de um profeta que viveu há milhares de anos pode parecer coisa do passado, né? Mas olha, o livro de Miqueias, escrito lá por volta de 2.700 anos atrás, tem uma força que soa incrivelmente atual. É um grito, um desabafo poderoso sobre justiça, sobre liderança e sobre o que, no fim das contas, realmente importa para uma sociedade funcionar. Então, bora mergulhar nessa história. Essa é a pergunta que pulsa no coração da profecia de Miqueias. Pensa só, ele olhou para a própria nação, para os seus governantes, e o que ele viu foi uma crise gigantesca de integridade. E hoje a gente vai explorar a resposta, bem chocante, que ele deu para essa pergunta. A nossa jornada por esse livro vai seguir, olha só, 5 pontos principais. A gente começa com o diagnóstico da sociedade da época, passa pelo julgamento que parecia inevitável, depois encontra uma fagulha de esperança, vislumbra uma promessa de paz e, finalmente, a gente chega na essência, no coração da mensagem toda. Miqueias não chega com palavras mansas, não. A mensagem dele já explode com uma acusação assim feroz contra a injustiça que ele via em todo o canto da sociedade de Judá. A força dessa imagem é de arrepiar. Miqueias está acusando os líderes de literalmente devorarem o próprio povo. Isso aqui não é uma crítica política sutil, sabe? É uma denúncia visceral da exploração dos mais fracos, dos mais vulneráveis. E essa exploração, aliás, não era um caso isolado, era um sistema. A corrupção ia desde os grandes fazendeiros que tomavam terras à força, passava pelos juízes que vendiam sentenças e chegava até nos comerciantes que enganavam no peso dos produtos. A confiança na sociedade estava completamente destruída. E este é o retrato do colapso total das instituições. Os líderes, que deveriam ser os guardiões da justiça, acabaram se tornando os maiores predadores. Os sacerdotes e os profetas, que tinham que ser a bússola moral da nação, simplesmente venderam a sua voz por dinheiro. Para Miqueias era óbvio. Uma sociedade que se constrói em cima da maldade não tem como ficar de pé. A consequência natural disso é o colapso. E ele descreve essa queda de uma forma que chega a chocar. Essa é uma das profecias mais impressionantes do livro todo. Jerusalém, que era o centro político, o centro religioso, o símbolo da presença de Deus, seria reduzida a um monte de entulho. A mensagem era bem clara. A injustiça social não é um probleminha abstrato. Ela tem consequências reais e pode levar à destruição de uma nação inteira. E esse julgamento não ia ser seletivo, não. A calamidade ia afetar toda a estrutura do país, dos palácios aos campos. A terra que eles tanto exploraram ia se voltar contra eles, trazendo fome, derrota militar e, por fim, o exílio. Era o desmoronamento completo do sistema. Ruínas. Essa parecia ser a palavra final. O resultado inevitável de uma nação que simplesmente abandonou a justiça e a retidão. Mas, bem no meio dessa escuridão toda, Miqueias apresenta uma virada surpreendente na história. Exatamente quando tudo parece perdido, a narrativa muda de tom. O julgamento, por mais pesado que seja, não é o ponto final da história. Existe uma promessa de restauração ali no horizonte. Que contraste incrível com aquelas imagens de destruição. Aqui, a imagem é de um pastor cuidadoso que junta ao seu rebanho que estava espalhado. Miqueias introduz a ideia de um remanescente, ou seja, um grupo que vai sobreviver ao desastre e vai ser trazido de volta para casa. Então, a ideia da destruição não era aniquilar, mas sim purificar. O plano divino, segundo o profeta, incluía preservar um núcleo, um pequeno grupo, a partir do qual uma nova nação, dessa vez fiel aos seus princípios, poderia ser reconstruída do zero. E essa reconstrução não seria apenas uma volta ao que era antes. Miqueias pinta um quadro de um futuro radicalmente novo, uma era de paz e segurança que aquela nação nunca tinha conhecido. Essa talvez seja a visão mais famosa de Miqueias. É uma imagem de desmilitarização total, né? Os instrumentos de guerra são transformados em ferramentas de agricultura, a energia que antes era gasta para destruir, agora é redirecionada para criar e para sustentar a vida. Essa era de paz seria marcada pela busca por sabedoria divina, pelo fim de todos os conflitos, pela segurança pessoal de cada família e, o ponto crucial, pela chegada de um novo governante, um que prometia restaurar a verdadeira justiça. Mas de onde viria esse líder? Não da capital poderosa Jerusalém. Ele viria da pequena e humilde cidade de Belém. Isso subverte completamente as expectativas de poder da época. O governo justo viria de um lugar inesperado, trazendo uma paz que o poder militar jamais conseguiria alcançar.
Depois de toda essa denúncia do julgamento e da promessa, Miqueias resume tudo numa das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. Ele vai direto ao ponto, ele destila a essência do que é uma vida alinhada com Deus. O povo daquela época, e talvez a gente hoje, podia pensar que rituais religiosos, sacrifícios caros, que isso tudo poderia compensar a injustiça social. Mas Miqueias corta essa ilusão e faz a pergunta fundamental. Afinal, o que é que Deus realmente quer? E aqui está a resposta. Não são milhares de sacrifícios, mas 3 ações, simples e ao mesmo tempo profundas. Praticar a justiça, amar a bondade e andar humildemente. Essa é a essência, é o coração de toda a mensagem dele. Vamos analisar isso rapidinho. Praticar a justiça tem a ver com as nossas ações, com o tratamento justo que damos aos outros. Amar a bondade ou a misericórdia tem a ver com a nossa motivação interna, o que move o nosso coração. E andar com humildade fala do nosso relacionamento com Deus, de reconhecer o nosso lugar no mundo. É uma ética completa, externa, interna e relacional. A mensagem de Miqueias atravessa milênios porque ela fala de uma verdade fundamental sobre a condição humana e sobre a sociedade. E no final, ela nos deixa com essa pergunta, não como uma acusação, mas como um convite, um desafio atemporal para qualquer pessoa, em qualquer época da história.